Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos alunos do curso de Soteriologia, vamos dar mais um passo no nosso itinerário de aprofundamento desse tema tão importante para a nossa vida cristã, a obra salvífica de Jesus. Estamos buscando aprofundar conceitos fundamentais da soteriologia. Rezemos, imploremos o auxílio divino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O tema da nossa aula de hoje é o sacrifício. Nós usamos bastante esse termo quando falamos da obra salvífica de Jesus. Dizemos que Jesus realizou o sacrifício da salvação. Por outro lado, esse termo também faz parte da nossa espiritualidade cristã. Não há uma vida cristã autêntica sem uma dimensão de sacrifício. Mas o nosso sacrifício cristão, na verdade, deve estar unido ao sacrifício de Cristo, deve ser uma participação no sacrifício redentor de Cristo. Às vezes usamos este termo, esta expressão, sem saber exatamente o que ela significa. Por isso agora vamos mergulhar neste tema tão interessante para a soteriologia e, claro, para a nossa vida cristã. Bem, podemos colocar como primeiro tópico o papel do sacrifício, a sua definição. E é importante que nós entendamos logo como primeira ideia, que a gente deseja que vocês acolham, que o sacrifício é um dos pilares da soteriologia. O sacrifício de Cristo na cruz é fundamental para a nossa compreensão de salvação, para a nossa compreensão de que Cristo, é o nosso Salvador, o único Salvador, certo? Então é um dos pilares da soteriologia cristã. E aí a gente pode abordar a questão do sacrifício de vários modos. Por exemplo, a gente pode pensar na ideia do sacrifício que acompanha a história do homem. Nós sabemos que já antes do judaísmo existem vestígios de que o homem realizava sacrifícios dentro de contextos religiosos diferenciados, dentro daquilo que nós poderíamos chamar de religiões naturais ou religiões politeístas. Então, nós poderíamos abordar esse tema a partir da fenomenologia das religiões. E é interessante a gente falar um pouquinho disso, muito brevemente, não é o escopo, o objetivo da nossa aula, mas é importante a gente entender que o fato de que existam sacrifícios em diversas religiões, o fato de que exista essa dimensão sacrificial unida à religiosidade do homem ao longo dos tempos e em diversos lugares diferentes, em diversas culturas diferentes, isso mostra que, de certa forma, o homem traz no seu coração, por assim dizer, uma religiosidade natural. Ele deseja se relacionar com Deus, ele deseja oferecer coisas a Deus, ele deseja
agradecer a Deus, oferecendo realidades a Deus. Ele deseja pedir perdão, oferecendo realidades a Deus, coisas ou até pessoas ou animais. Eu não estou defendendo tudo o que o homem já fez no âmbito dessa matéria ao longo da sua história, mas eu estou dizendo que nós podemos perceber, à luz desse estudo do tema do sacrifício, no âmbito da fenomenologia das religiões, que o homem traz no seu coração um desejo de relação com Deus. Ele quer viver uma relação com Deus onde ele possa oferecer a Deus a sua gratidão, as suas súplicas, o seu pedido de perdão, e oferecer a Deus coisas, pessoas, objetos, como sacrifícios. E toda essa realidade, vamos assim chamar, natural, né? Ela prepara o homem, prepara a humanidade para entrar na esfera da revelação, para que a humanidade possa compreender, né, digamos, com a sua inteligência e com o seu coração, toda a dimensão sacrificial, primeiro do Antigo Testamento e depois aquela relativa ao Novo Testamento, tá bom? Então, essa é uma primeira abordagem, é um primeiro tipo de abordagem possível, mas eu gostaria de recordar que antes do judaísmo já existiam sacrifícios, já existia essa experiência humana de tipo religiosa marcada pela presença de sacrifícios, e que isso preparou, sim, preparou o horizonte de Abraão, de Sara, daqueles que Deus chamou para percorrer o caminho da revelação ao longo do Antigo Testamento, para que eles pudessem mais facilmente adentrar numa dinâmica de relação com Deus, que também vai ser marcada por essa presença de sacrifícios, mas que vai se tornando uma realidade particular, diferenciada, vai sendo purificada, vai sendo santificada, vai recebendo um sentido diferente das realidades, né, que cercam Israel. Vou dar um exemplo, né, ao longo da história de Israel. Israel era, por assim dizer, cercado por povos que costumavam oferecer também sacrifícios humanos. E em Israel prevalece a ideia, a noção de que não se deve oferecer sacrifícios humanos a Deus. Animais, sim, pessoas, não. Alguns ecos desses sacrifícios humanos aparecem na Sagrada Escritura. Normalmente, esses ecos aparecem sendo criticados pela religião de Israel, pela religiosidade de Israel. Ou seja, são vistos como aberrações os sacrifícios humanos. Essa é a posição geral. Tem uma exceção ou outra, mas a gente perderia muito tempo agora aprofundando isso. E aí a gente agora passa assim para Israel, para o Antigo Testamento. A gente nota que existe toda uma economia sacrificial no Antigo Testamento. Dentro, digamos, do conjunto da experiência religiosa veterotestamentária, não é marginal, não é pouco importante a realidade do culto e dos sacrifícios. Ao contrário, é um elemento que faz parte do coração da religiosidade de Israel, né? Roland de Vaux, por exemplo, dominicano, arqueólogo e grande conhecedor da Sagrada Escritura, ele dizia que o coração do culto era o sacrifício, né? O coração do culto de Israel era o sacrifício. Então, existe toda essa economia sacrificial no Antigo Testamento, importante. E aí a gente tem que lembrar que entre o Antigo e o Novo Testamento, nós não devemos ver essa relação como uma relação de ruptura. A Dei Verbo nos ajuda a entender que entre o Antigo e o Novo Testamento existe uma relação de concórdia,
uma relação de continuidade. O Novo Testamento, porém, sim, estando em continuidade com o Antigo, o Novo Testamento traz uma novidade, novo, algo maior, superior, algo que até nem podia ser deduzido da experiência passada. Existe uma surpresa, uma maravilha diante do que Deus fará no Novo Testamento. Porém, existe também a dimensão de continuidade. A relação entre Antigo e Novo Testamento é como a de um esboço e de uma obra final, de um borrão e de uma obra-prima. Então, existe uma continuidade, mas tem uma novidade, tem as cores, tem os detalhes que na obra-prima não apareciam no esboço, certo? Então, o Antigo Testamento prepara para o Novo Testamento, prepara para a compreensão do sacrifício neotestamentário. Por isso, se eu quiser entender o sacrifício do Novo Testamento, eu preciso percorrer o caminho veterotestamentário, compreender primeiro o que era o sacrifício no Antigo Testamento. É isso que nós vamos fazer ao longo da nossa aula de hoje. Aquilo que foi preparado no Antigo Testamento, então vai se tornar realidade, vai se cumprir no Novo Testamento, né? Então no Novo Testamento vai acontecer o sacrifício, aquele sacrifício perfeito, o sacrifício esperado, o sacrifício que pode colocar em comunhão para sempre Deus e o homem, o sacrifício que pode dar o perdão dos pecados, o sacrifício que é total, completo e que obtém a paz de Deus. Então é o que vai acontecer com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para a gente chegar lá, a gente tem que percorrer esse caminho. Antes de entrarmos no Antigo Testamento, propriamente dito, vale a pena então nos perguntarmos o que significa sacrifício na linguagem comum que modo como a gente usa hoje. Não é uma palavra assim muito querida do povão, né, das pessoas de um modo em geral. Não estou me referindo às santas carmelitas ou aos santos religiosos. Estou me referindo ao povão por aí, cristão ou não cristão, ou de cultura cristã. Quando a gente fala de sacrifício, logo vem à tona ideias semelhantes, como, por exemplo, a renúncia. Eu fiz um sacrifício, eu renunciei isso. Tem gente que usa, né, para falar um pouco das modas de hoje. Eu fiz um sacrifício, eu não tomei a Coca-Cola, porque a Coca-Cola faz mal para a minha saúde. Eu renunciei a tomar uma Coca-Cola ontem para não aumentar a taxa da minha glicemia, né? Para não ter hiperglicemia. Então, a gente associa renúncia a sacrifício, mas também outra ideia é privação voluntária ou imposta pelas situações. É preciso, nesse tempo de pandemia, fazer alguns sacrifícios, usar uma máscara, deixar de ir a alguns lugares, ficar mais em casa, trabalhar de longe, né? Atividades, as crianças não podem brincar como gostariam nas escolas. Então, são privações que a gente às vezes escolhe algumas, são sacrifícios voluntários, privações voluntárias em alguns casos, mas também a ideia de uma privação imposta pela situação. O governo, a saúde pública, a situação econômica de um país, ou a situação, vamos dizer, social na qual nós nos encontramos. Então, uma linguagem comum é sinônimo de renúncia, de privação voluntária ou privação que acontece por imposição da realidade, da vida, do governo, das situações em que nos encontramos. E o objetivo de uma privação pode, ou melhor, de um sacrifício pode, sempre nessa linguagem comum, pode ser variado. Eu posso ter como objetivo a minha saúde, eu posso ter como objetivo
um controle da minha vontade, deixar de fumar, deixar de lado algo que eu considero como um vício que faz mal para a minha saúde. O objetivo pode ser, né, uma vida mais ética, uma vida mais virtuosa, uma vida marcada pela saúde, deixando de lado o que agride a minha saúde, como por exemplo o açúcar, o fumo, ou também um aspecto de tipo religioso, né? Ou então pode ser também eu vou fazer sacrifícios para poder estudar em tal lugar, eu não vou viajar, tirar férias, porque eu quero fazer um curso, né, numa universidade que cobra mensalidades altas. Então, em vista da minha educação, em vista da minha profissão, eu faço sacrifícios, mas também pode ter um escopo religioso, né? Então aí começa a se inserir a ideia religiosa. Eu não como porque eu quero estar, digamos, preparado para receber a comunhão. Eu não vou me entregar a um amor passageiro porque eu quero ser fiel à minha esposa. Isso assim pensa um marido. Eu não quero ferir a vontade de Deus e nem ferir o amor conjugal e a minha família pelo adultério. Então eu vou oferecer aquela situação que se apresenta como viável para ter um certo prazer, uma certa experiência, vamos dizer assim, afetiva com uma outra pessoa, não o meu cônjuge, a minha cônjuge, e assim eu vou oferecer aquela situação que naquele momento é um sacrifício por uma causa maior, né, para viver a vontade de Deus, para honrar as promessas matrimoniais que eu fiz. No sentido religioso do termo, aí a gente precisa ir à etimologia. Sacrifício, sacro, né? Sacrum, ficium, facere. E aí a gente chega à seguinte ideia. A etimologia da palavra sacrifício, no latim sacrificium, vem de sacrum facere, ou seja, de fazer de uma realidade algo sagrado, colocando-a, né? Tornando-a sagrada na medida em que nós colocamos aquele objeto, aquela pessoa, aquele lugar à disposição do divino, à disposição de Deus, certo? Então, essa etimologia do termo sacrifício, na verdade, é quando eu tomo uma coisa, uma pessoa, uma situação, um lugar e ofereço totalmente a Deus, coloco totalmente à disposição de Deus essa realidade, para que essa realidade agora sirva a Deus, né? Se torne assim sagrada, santa. Sacrifício, por exemplo, nesse caso, a gente faz quando a gente oferece a Deus um objeto para o culto divino, um cálice, ou uma bela patena de prata, ou, por exemplo, também quando uma família oferece o seu filho que deseja fazer a vontade de Deus, viver uma vida sacerdotal, religiosa, a família faz um sacrifício, oferece-se seu filho a Deus para que ele viva uma vida totalmente à disposição de Deus, viva uma vida santa, uma vida sagrada, né? Ou quando eu mesmo me coloco a serviço de Deus, eu faço o sacrifício da minha vida, eu me ofereço a Deus para estar totalmente à sua disposição, né? Então, pessoas, objetos, lugares que a gente coloca totalmente à disposição de Deus, e ao fazê-lo, entregar isso para Deus, essa realidade se torna sagrada, ela é santa. No caso, vale a pena a gente ir ao encontro do grande Santo Tomás de Aquino, que na sua Suma Teológica vai tratar do tema do sacrifício no âmbito
da virtude da religião. A virtude da religião, eu sei que muita gente não está acostumada com esse termo. Quando Santo Tomás de Aquino trata da virtude da justiça, vamos dizer de modo muito simples, a justiça seria dar a cada um que merece, né? O que é devido a cada um. E então, tratando da virtude da justiça, eu tenho que pensar, eu tenho que dar ao meu pai o que é devido ao meu pai, eu tenho que dar à minha esposa o que é devido à minha esposa, eu tenho que dar aos meus filhos o que é devido aos meus filhos, eu tenho que dar ao bispo o que é devido ao bispo. Isso para ser uma pessoa justa, tem que dar ao governo o que é devido ao governo, certo? Mas aí entra também a nossa relação essencial, a origem e fim do homem é Deus. Então eu tenho que dar a Deus também para viver a justiça plena, o que lhe é devido. E ao tratar da justiça na relação do homem com Deus, Santo Tomás trata da virtude da religião. Chama esse aspecto da justiça que diz respeito à relação do homem com Deus de virtude da religião, que seria dar a Deus o que lhe é devido, né? Dar o louvor, a gratidão, o coração, a adoração, tudo aquilo, a obediência, né? O amor, tudo aquilo que devemos oferecer àquele que é o nosso Criador e nosso também Redentor e fim último da nossa vida também. Então, o homem deve, então, através da virtude da religião, orientar para Deus, que é a origem e fim da sua vida, o seu coração, a sua existência, tudo o que ele é, tudo o que ele tem, através de um culto devido. E aí você pode pegar a segunda parte da Suma Teológica, questão 81, artigo 1. O sacrifício no âmbito da vida religiosa conjuga, recorda Santo Tomás de Aquino, conjuga dois aspectos. Quando o homem oferece a Deus, vamos dizer, a sua vida, os seus atos, a sua existência, dentro daquele contexto do que chamamos de virtude da religião, o homem não pode esquecer que ele é corpo e alma, que ele tem um corpo, mas que ele tem um coração, uma alma, uma psique. E por isso o seu sacrifício ele deve, digamos, ter essa dupla dimensão também. No fundo, Santo Tomás de Aquino chama a atenção para o fato de que o sacrifício que o homem oferece a Deus deve ter uma dupla dimensão. A dimensão exterior e uma dimensão interior. Por exemplo, vamos dizer que eu quero oferecer um cálice a Deus. Eu não posso apenas chegar lá e dizer, olha, como se Deus não fosse importante, assim, só por uma questão de status social. Por exemplo, na missa da padroeira da minha paróquia, eu vou lá no final da missa e digo, olha, padre, toma esse cálice que eu trouxe lá da Rússia, maravilhoso, de ouro maciço, toma para Deus, como sinal da minha fé. Mas eu posso fazer isso tudo da boca para fora? Posso fazer sem nenhum tipo de devoção, sem nenhum tipo de amor, sem nenhum tipo de fé verdadeiros. E aí seria, vamos dizer, um sacrifício apenas externo. Estou oferecendo um cálice para estar a serviço de Deus, para ser santo, para estar a serviço do culto divino. Mas o meu coração não acompanha essa entrega, não há, junto com esta entrega, uma oferta interior do meu coração. A minha gratidão, o meu reconhecimento da minha pequenez, a minha confiança, o meu amor, a minha fé, a minha esperança, parecem que não tiveram lugar nesse ato externo. Não o sacrifício externo, por assim dizer. A dimensão externa do sacrifício não foi acompanhada pela dimensão interior necessária. E aí é claro que esse sacrifício é imperfeito. É claro que esse sacrifício ele é, vamos dizer, defeituoso nesse caso. Porque Santo Tomás de Aquino, ele recorda que a primazia é
vamos dizer, da dimensão interior do sacrifício. O sacrifício interior é o sacrifício mais importante. Não, o mais importante não é se eu dou R$1.000 para Deus ou se eu dou 2 centavos. O mais importante é com qual amor, com qual sentimento, com qual confiança, com qual entrega, com qual abandono de vida eu dou o que eu dou a Deus. R$1.000 ou 2 centavos. Jesus elogia aquela pobre viúva que oferece a Deus tudo o que tinha para viver, num ato de total confiança, total abandono, de fé absoluta em Deus, e merece o elogio de Jesus, enquanto outros que oferecem os dízimos de tudo, como na parábola do fariseu e do publicano, eles voltam muitas vezes para casa sem terem recebido a bênção de Deus, sem terem se reconciliado com Deus. Por quê? Porque estão muito preocupados em elogiar a si mesmo, mas não dirigem para Deus de verdade as suas orações. Interessante, na tradução da parábola justamente do fariseu e do publicano, é que se diz que o fariseu dizia consigo mesmo, para si mesmo, dando a impressão que aquelas palavras que ele usa na oração não sobem a Deus, elas ficam apenas reverberando no seu ego, reverberando ali no seu orgulho, na sua vaidade, no seu egoísmo. Elas não sobem a Deus, certo? Então a primazia do sacrifício é interior. A dimensão interior é a dimensão mais importante de qualquer sacrifício, entendido já do ponto de vista judaico e ainda mais do ponto de vista cristão. E assim Santo Tomás de Aquino nos ensina, né? Então a primazia é da dimensão interior, que nós podemos identificar com o coração ou com a alma do homem, enquanto o elemento exterior, externo, está associado às nossas palavras, às nossas ações, à nossa corporeidade. A dimensão exterior deveria ser um transbordar da dimensão interior. O nosso sacrifício palpável, o valor que nós damos a Deus, o cálice que nós damos a Deus, o nosso filho que a gente oferece a Deus, por exemplo, deveria ser uma expressão, um transbordar de um coração que confia em Deus, que se entrega a Deus, que se oferece a Deus. Aqui está o elemento mais importante de um verdadeiro sacrifício. Essas duas dimensões, a interior e a exterior, elas correspondem à estrutura antropológica do homem. Como eu dizia, a dimensão interior, ela corresponde ao ser espiritual do homem, à alma do homem. A dimensão exterior corresponde à dimensão sensitiva, à dimensão corpórea do homem, ao corpo do homem. Porque o homem é formado de alma e corpo, assim também a sua oferta a Deus é formada por um elemento interior, espiritual, e um elemento exterior, material, certo? Então nós temos essas duas dimensões, a dimensão interna e a dimensão externa. A mais importante, por favor, que isso fique bem claro, é aquela que tem a primazia, é a dimensão interior. Enquanto a exterior não é desprezível, mas é menos importante. Ela é entendida como um transbordar da dimensão interior, certo? Vamos ler aqui, para quem tem a nossa apostila, o primeiro parágrafo da página 15. Trata-se de uma citação, né, de Santo Tomás de Aquino. A questão 85, artigo 2, a resposta que Tomás dá na segunda parte da Suma Teológica. Vamos lá. O sacrifício oferecido externamente
significa o sacrifício interior e espiritual, pelo qual a alma oferece a si mesma a Deus. Ou seja, aquilo que é oferecido externamente deve significar, deve dizer aquele sacrifício interior com a qual a alma se oferece a Deus. Os atos exteriores da religião ordenam-se para os atos interiores. Ora, a alma se oferece a Deus em sacrifício, enquanto ele é o seu princípio da criação e o seu fim. Ou seja, é nele que ela vai encontrar a bem-aventurança. Certo? Então, os atos exteriores, eles são, por assim dizer, guiados, eles se tornam mais e mais autênticos na medida que eles são acompanhados por atos interiores verdadeiros, mais puros, mais santos. Quanto mais puro, quanto mais santo for o meu sacrifício interior, mais valorosa, mais bela aos olhos de Deus, mais cara aos olhos de Deus vai ser a minha oferta exterior, meu sacrifício exterior. Tá bom? Bem, o sacrifício principal, então, nós já vimos isso, é o interior. Né? Nós somos chamados a oferecer a Deus a nossa mente, o nosso coração, devotos, que reconhecem a sua grandeza, que esperam nele, que o amam, que querem usufruir do seu amor para sempre. Observando a dimensão externa visível do sacrifício, poderíamos dizer que essa dimensão, ela também poderia ser chamada de dimensão social. É a dimensão visível para todos, né, do nosso sacrifício, é a parte externa. Tomás usa aqui, né, ao falar da dimensão externa do sacrifício, ele usa um pouco a noção de ritual. Então, cada religião pode organizar os seus rituais para que a gente ofereça algumas coisas a Deus. Podemos pensar no Círio de Nazaré. Os promesseiros, eles trazem, por exemplo, velas que eles oferecem a Deus como um sinal de gratidão. Gratidão pela casa que eles acreditam que eles obtiveram graças ao auxílio divino. Gratidão pela saúde, né? É o muito obrigado. Mas a vela, simplesmente falando, a vela sozinha ela tem pouco valor. O valor daquela vela está associada, daquela entrega daquela vela está associada a um coração que quer dizer obrigado, que foi agraciado, que ama, que agradece. Isso é muito importante. Então o São Tomás de Aquino introduz aqui, aí a gente vê um verdadeiro ritual em alguns momentos do Círio, aquela quantidade enorme de pessoas trazendo as suas velas, as suas casas, aquelas cabeças de cera, aquelas pernas de cera, e colocando todos no mesmo lugar, como uma espécie de ritual, né? E aqui nós não estamos falando ainda de sacramento. Santo Tomás de Aquino está dando uma definição ainda geral. A virtude da religião, ela pode fazer parte da vida de um não-judeu, de um não-cristão, inclusive. Certo? Com tonalidades diferentes, claro, com numa modalidade diferente, com uma intensidade diferente, mas pode. Tomás faz uma distinção importante também. Ele distingue sacrifício de oblação. Vamos ler o terceiro parágrafo da página 15. Deve-se dizer que propriamente há sacrifícios quando se faz alguma ação com as coisas oferecidas, como, por exemplo, matar os animais, ou partir o pão, comê-lo, ou abençoá-lo.
Estas ações estão designadas no próprio termo sacrifício, sacrum facere. O facere é fazer, tornar, fazer, sagrado. Então, São Tomás de Aquino diz, tem que ter uma ação que de alguma forma transforme aquela coisa que eu quero oferecer a Deus. Estas ações são designadas pelo próprio termo sacrifício, que quer dizer fazer algo sagrado, tornar algo sagrado. Mas existe uma outra ideia que é a oblação, oblatio em latim, que significa oferecer algo a Deus, mesmo que isto seja feito sem que haja uma ação sobre o dom. Assim é que se colocam moedas ou pães no altar, sem que sejam apresentadas por algum ato. Então ele está dizendo, quando eu ofereço uma moeda a Deus, eu não vou transformar essa moeda, não vou quebrar essa moeda, eu não vou fazer nenhuma ação que modifique a moeda. Eu vou simplesmente entregá-la, confiá-la a Deus. Assim também, quando eu vou oferecer um objeto sagrado na liturgia, como já deu o exemplo do cálice. Nesse caso, com essa diferença de sacrifício, tendo que ter um ato que transforme a oferta, e a oblação, aonde a oferta é entregue, mas eu não preciso agir para transformar ou para mudar de alguma forma essa oferta que eu quero fazer a Deus. Nesse caso, o cálice seria uma oblação, né? Assim é que se colocam moedas ou pães no altar sem que sejam apresentadas por algum ato. Dito isto, se conclui que todo sacrifício é oblação. Todo sacrifício significa entregar algo para Deus. Mas que nem toda oblação é sacrifício. Por quê? Porque existem realidades que eu entrego para Deus e que eu não precisei agir sobre essas realidades para transformá-las e entregá-las a Deus. As primícias são oblações feitas para Deus. As primícias da agricultura, quando a gente traz os primeiros frutos da agricultura, a gente entrega para Deus. Como se lê no livro do Deuteronômio, mas não são sacrifício, porque eu só faço entregar. Eu não vou transformar essas primeiras sementes e só então entregar, ou transformar e entregar. Eu vou entregar tal qual eu as colhi. Porque justamente nenhuma ação sagrada as acompanhava, né? Os judeus só faziam entregá-la a Deus e não faziam, vamos dizer, uma espécie de ritual. Não se corta, não se queima, não se joga água benta sobre essas primícias, não se seca essas primícias. Então, como não tinha nenhuma ação sagrada acompanhando o ato da oferta, então elas eram vistas apenas como oblação. Aqui Tomás desenvolve uma definição mais específica, mas ainda não leva em consideração um aspecto importantíssimo da economia sacrificial, desde o pecado original. O sacrifício também possui uma dimensão expiatória, que pouco a pouco torna-se o elemento mais importante dos sacrifícios no Antigo Testamento. E aqui vale a pena citar, em nota de rodapé, está presente essa referência, Albert Vanois, o grande estudioso da Carta aos Hebreus, que, ao comentar, justamente nos seus comentários sobre a Carta aos Hebreus, a dimensão dos sacrifícios de Israel, ele ensina que, se a gente pegar a história de Israel, a gente vai observar que existe uma realidade crescente, que é na medida que o tempo vai passando,
vai crescendo a consciência que Israel tem de que é pecador e que precisa, sim, do perdão de Deus. E por isso vai crescendo também essa dimensão expiatória dos sacrifícios. Os sacrifícios cada vez mais vão sendo vistos como realidades que obtêm o perdão dos pecados para o povo eleito, né? Um exemplo bem claro, né, daquilo que acabamos de dizer, dessa observação que Albert Vanois faz, estudando, analisando a história de Israel e o sacrifício ao longo da história de Israel, é o exemplo do Tamid. Na época de Jesus, por exemplo, era necessário todos os dias oferecer a Deus um sacrifício matutino e um sacrifício vespertino, um cordeiro. O Tamid matutino, o Tamid vespertino, era um sacrifício contínuo. E na medida que o tempo vai passando, cada vez mais esse Tamid vai sendo visto como um contínuo pedir perdão do povo, pedir a misericórdia de Deus sobre o povo, reconhecer que nós somos pecadores e que precisamos da misericórdia de Deus. Então, de manhã e de tarde, oferecemos um sacrifício contínuo para que Deus tenha piedade de nós, para que Deus nos perdoe dos nossos pecados, certo? Então, da mesma forma, vai crescendo a importância da solenidade do Yom Kippur, desse dia da purificação, desse dia da expiação, que faz parte do calendário judaico, dia no qual o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, aspergindo com sangue esse local maximamente santo, que representava vamos dizer, a morada de Deus no meio do seu povo, que era esse lugar dessa morada, de uma presença divina no meio do seu povo. E aí o sumo sacerdote, então, com toda uma preparação, uma série de ritos exigentes, que exigiam também dele uma pureza ritual completa, oferecia nesse dia um sacrifício pelo perdão dos pecados, os seus pecados e de todo o povo, pedindo a Deus a expiação de todos os pecados de Israel. À luz do que acabamos de dizer, vale a pena ler também um outro trecho de Santo Tomás de Aquino. Nesse texto pequeno, Santo Tomás descreve a realidade do sacrifício com o escopo expiatório, né? Então, Santo Tomás diz que o efeito próprio do sacrifício é aplacar a Deus, é obter de Deus que ele não se deixe levar pela ira contra o pecado, ou seja, que ele tenha compaixão do seu povo. A paixão de Cristo age como sacrifício, porquanto por ela nós nos reconciliamos com Deus, escreve Santo Tomás de Aquino. A primeira citação é da questão 49 da terceira parte da Suma Teológica, artigo 4, é a resposta de Tomás. Enquanto a segunda, que diz que a paixão de Cristo age como sacrifício, na sua paixão, Cristo oferece um sacrifício, porque a partir dela, da sua paixão, ele nos reconcilia com Deus. Isso a gente encontra lá na questão 48, artigo 6, na contra-argumentação de Tomás ao a terceira objeção, na terceira parte da Suma. Terceira parte da Suma, questão 48 a 6A3, tá bom? Bom, aí a gente pode dar mais um passinho para frente agora. A afirmação mais geral de sacrifício provém de Agostinho.
mas também é citada por Tomás de Aquino. Santo Agostinho, na sua obra A Cidade de Deus, escreve: o verdadeiro sacrifício é toda boa obra realizada com a finalidade de nos unir a Deus numa santa aliança. É toda boa obra, é toda coisa que eu ofereço a Deus com a finalidade de me unir a Deus na vivência de uma comunhão, de uma aliança de amor, de uma santa aliança. Então essa é uma definição que vale a pena a gente guardar. Tanto as ideias fundamentais de Santo Tomás de Aquino, eu diria essa ideia do sacrifício que tem uma dimensão externa, uma dimensão interna, um fim de expiatório também, quanto essa definição última dada por Agostinho. Vamos agora entrar mais a fundo no Antigo Testamento. Vamos a um subponto aqui, um tópico da nossa aula que a gente poderia chamar a preparação para o sacrifício de Cristo no Antigo Testamento. Então, já dissemos, o Antigo Testamento prepara para o Novo. O Novo Testamento está em continuidade com o Antigo, mas ao mesmo tempo tem uma novidade. Já explicamos isso no início da aula. Da mesma forma, o sacrifício do Antigo Testamento prepara o sacrifício do Novo Testamento, que é aquele do Cristo crucificado. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós então encontramos o livro do Levítico, que traz, vamos dizer assim, todas as tipologias de sacrifícios presentes no culto de Israel. O sacrifício como tal é o coração do culto, mas o sacrifício em Israel tem várias tipologias, né? Existem vários tipos de sacrifícios, cada um deles tem um sentido. E é importante entender já antecipadamente que todos esses sacrifícios, cada um aponta vamos dizer, para um aspecto do sacrifício de Cristo. Toda essa economia sacrificial veterotestamentária é uma preparação para o acolhimento do sacrifício de Cristo. Cada um desses tipos de sacrifícios, de alguma forma, prepara o sacrifício de Cristo. E quais são esses tipos de sacrifícios? Existem diferentes modos de organizar. Mas antes de falarmos da tipologia desses tipos de sacrifícios propriamente ditos, nós vamos apresentar algumas obras para vocês. Essa é uma obra em língua italiana de Innocenzo Cardellini, Os Sacrifícios da Antiga Aliança. É uma obra da editora Paulus, da Itália, uma belíssima obra sobre os tipos de sacrifícios, os rituais de sacrifícios, as celebrações sacrificiais do Antigo Testamento, certo? Uma obra técnica muito boa, muito rica, que vale a pena a gente conhecer. É menos, vamos dizer, abrangente no que concerne o tema. Nós temos essa obra que a gente já apresentou em outros cursos, Instituições de Israel no Antigo Testamento, do Roland Devaux, um autor que de vez em quando a gente cita, vale a pena conhecer também. E nós vamos citar mais adiante um outro autor que é um grande nome da teologia do Antigo Testamento, que é Gerhard von Rad. Então nós temos uma tradução, não encontrei mais essa tradução em língua portuguesa, mas essa é a segunda edição dessa editora Targumim, Teologia do Antigo Testamento. Vejam que é um livro de densidade, de grande densidade e de boas dimensões, né? Então esse é um autor importante também sempre do século XX. Ele nasceu bem no iniciozinho do século XX, morreu ali no iniciozinho dos anos 70,
E essa é a sua obra mais importante, mas ele escreveu bastante, são sempre obras interessantes, aquelas de von Rad. Bom, então, agora que eu apresentei um pouco essas obras, assim faltou também, nós vamos citar um pouquinho o nosso manual também, de introdução aos sacramentos da iniciação cristã, Filhos no Filho. O 5º capítulo sobre a Eucaristia traz uma boa apresentação desses sacrifícios do Antigo Testamento também. Bem, então, lendo o livro do Levítico, a gente encontra esses vários tipos de sacrifícios, que a gente vai citar agora rapidamente, depois vamos aprofundar cada um deles. Os holocaustos, as oblações, os sacrifícios de comunhão, os sacrifícios pelo pecado, os sacrifícios de reparação. Vamos então agora abordar o primeiro tipo de sacrifício, que é o holocausto. Duas palavras hebraicas estão relacionadas com esse holocausto. Rolá, que significaria, vem de um verbo que indica o subir, e aqui o subir é a fumaça que sobe, já que a vítima vai ser inteiramente queimada. Essa é a característica principal do holocausto. A vítima é inteiramente queimada, então ela sobe todinha, por assim dizer, na direção de Deus, do céu, com a fumaça que se eleva, né? Mas também existe uma outra palavra que é Kalil. E Kalil significa, aponta para esse significado, né, da totalidade da vítima. A vítima inteira é queimada, né? Então, Rolá, Kalil são termos que se referem ao que nós chamamos hoje holocausto. Você encontra referências ao holocausto logo no primeiro capítulo do livro do Levítico, do versículo 3 ao 17. Bom, já expliquei, a característica principal é que a vítima na sua integralidade é consumida pelo fogo. No Templo de Jerusalém, então no tempo de Jesus, já expliquei para vocês, havia 2 sacrifícios diários, um matutino, um vespertino, o dito tamid, que era um sacrifício constante, contínuo, que tinha, como Albert Vanois recorda, claramente já na época de Jesus, naquele momento já é bem claro isso, esse aspecto de expiação, de reparação, que era o tamid, certo? O tamid é um exemplo de holocausto, porque os tamides, esses cordeiros, eram queimados inteiramente, um pela manhã, um pela tarde. O rito ele prevê que o ofertante ele traga o seu animal para ser ofertado, né, até a entrada ali da área reservada aos sacerdotes, e coloque a mão em silêncio sobre a cabeça do animal. Alguns autores, eles interrogam os seus leitores quanto ao significado desse gesto. Seria uma espécie de transferência de pecado, né? Quer dizer, eu tenho um pecado, uma fraqueza, eu transfiro para o bode, para o cordeiro? Não me parece, por alguns detalhes, algumas orientações rituais. Por exemplo, quando se fala do sacrifício pelo pecado, justamente, se diz que o sacerdote deve comer a carne da vítima, aquela parte da carne da vítima que lhe cabe, como coisa santa. Mas então, se virou pecado, se transferiu o pecado, ele não deveria comer como coisa santa, né? Então, eu acho que não é por aí. Outra possibilidade é a identificação do ofertante com a vítima. O ofertante diz: olha, você vai tomar o meu lugar. Esse gesto de colocar a mão sobre a cabeça em silêncio da vítima significaria: você vai tomar o meu lugar. Bom, essa é uma possibilidade. Esse gesto significa, no fundo, que a vítima
vai representar o ofertante. Ele oferece o seu coração, a sua oração, a sua vida a Deus através daquela vítima. Parece que essa é a melhor interpretação. Então, esse é o holocausto. O segundo tipo de apresentação de oferta dada a Deus, a gente vai seguir aqui a apostila do professor Manfred Hauck. A organização desse assunto no nosso livro é um pouco diferente, é a oblação. A oblação, vamos dizer, a oferta de produtos da terra. Então, se é oblação, a gente não vai... Sacrifício, vejam, do holocausto, faltou dizer uma coisinha, então vale a pena retomar o assunto do holocausto ainda, antes de passar para a oferta dos produtos da terra, né, a oblação. Sim, o ofertante vinha, colocava a mão sobre a cabeça da vítima em silêncio, e aí ele, se fosse um sacrifício privado, ele mesmo fazia, digamos, cortava o pescoço do cordeiro, né? Ele mesmo fazia, digamos, a imolação da vítima. E aí, depois da imolação, o sacerdote pegava a vítima, o sangue da vítima, e realizava todo o ritual necessário depois, tá bom? Se o rito fosse, a oferta fosse pública, nesse caso, depois da oração, do silêncio e da imposição de mão sobre a cabeça da vítima, era o sacerdote mesmo que fazia a imolação e dava continuidade ao rito, tá bom? Então, vejam que esse imolar significa pegar um cordeiro e agir sobre ele, para usar a ideia de Santo Tomás. Sacrifício, eu faço um ato, o ato de imolação, e ofereço esse cordeiro a Deus. A oblação já não. Eu só vou lá, entrego o pão, entrego a farinha, entrego o incenso, tá bom? O óleo, o que for. Então, a oblação era considerada minhá. Era a oferta de produtos da terra, como eu disse, a farinha, os pães, o óleo, o incenso. Sendo que nós encontramos essa descrição lá no capítulo 2 do livro do Levítico, do versículo 1 ao 16. Esses produtos, uma parte deles era queimada e outra parte pertencia aos sacerdotes, que podiam comer essas coisas, né? O incenso não, claro, mas as outras ofertas como coisa santa, como algo que pertence a Deus, que foi dado a Deus. E o sacerdote vive ali na esfera da casa de Deus. O terceiro tipo de sacrifício é o sacrifício de comunhão. Esse sacrifício de comunhão, ele se subdivide em 3 tipos de sacrifícios. O sacrifício de comunhão se subdivide em sacrifício de louvor, sacrifício espontâneo e sacrifício votivo. O sacrifício de louvor é o Zevá Todá. E aqui eu faço uma observação rápida. No meu livro Filhos no Filho, eu dedico cerca de 15 páginas em um anexo a esse sacrifício e a relação dele com a Eucaristia. Hoje vai se delineando uma compreensão do quanto esse sacrifício de o Zevá Todá seja importante para a compreensão da Eucaristia cristã. Então você encontra da página 263 até a página 276 um anexo sobre este tema. Então, sacrifício de comunhão se subdivide em sacrifício de louvor, Zevá Todá, sacrifício espontâneo, Nedabá, sacrifício votivo, Neder.
O ritual está contido lá em Levítico 3. O rito parece muito com o holocausto, mas a característica específica agora é que a vítima não é toda queimada, mas a vítima é dividida em 3 partes. Uma parte de Deus, essa parte vai ser queimada. Uma parte para os sacerdotes que vão comer essa refeição ali em torno dos recintos sagrados, como algo santo. E uma parte do próprio ofertante. No caso do Zevatodá, o rito é bem claro. O ofertante tem que comer essa parte dele ali pertinho do templo, ou ali perto em torno do templo. Por quê? Porque ele tem só um dia para comer isso, tem que comer isso com a sua família, com os seus amigos, certo? Então ele vai ter que se apressar para comer a sua parte. Não pode ir para longe, certo? E a ideia é que aquela vítima serve para unir Deus, o sacerdote, e o ofertante e a sua família. Por quê? Deus, o sacerdote, o ofertante e a sua família, todo mundo vai comer da mesma vítima. É um banquete que reúne todo mundo em torno da mesma mesa. Vejam como se, por um lado, o holocausto diz a entrega total da vítima a Deus, e a gente pensa, Jesus que se entrega totalmente a Deus por nossa salvação. Tudo ele oferece a Deus, não fica nada para ele, nem nada para ninguém mais. Ele dá tudo ao Pai para a nossa salvação. Aqui nós temos um sacrifício de comunhão, ou seja, Deus, sacerdotes e leigos e o povo que oferta a sua própria vida, o sacerdócio comum dos fiéis, a gente pode já pensar assim, todos em torno da mesma mesa, da mesa eucarística, da mesa do sacrifício de Jesus, em comunhão de vida, num louvor. Eucaristia quer dizer ação de graças, indica essa dimensão de louvor, né? Então, sacrifício de louvor é um termo antiguíssimo, né? Que faz parte do cânon e traduz exatamente Zevatodá. Traduzir Zevatodá exatamente em latim seria, em português seria sacrifício de louvor. E aí nós temos, então, essa característica, a vítima dividida em 3 partes, e essa ideia de que sacerdote, Deus e os ofertantes, o ofertante e a sua família, todo mundo partilha de um mesmo banquete, fica em torno, por assim dizer, de um mesmo banquete, e o banquete, na realidade semítica, judaico-semítica, era visto como lugar de comunhão, de intimidade, né? Um exemplo de uma celebração desse tipo, de um rito como esse, a gente encontra em Êxodo 24, do versículo 9 ao versículo 11, no contexto lá da aliança sinaítica. Justamente no final do versículo 11 se diz que depois da aliança selada com o sangue, né, do sacrifício, eles contemplaram a Deus e comeram e beberam. Comeram e beberam, a ideia é que comeram justamente daquilo que lhes coube do sacrifício, certo? Então esse é um texto no qual se encontra uma alusão, né, não tão detalhado, mas uma alusão a esse tipo de banquete associado ao sacrifício. E aí vejam que a Eucaristia também, né? Ela é sacrifício de Cristo e é banquete também. A gente se alimenta do Cordeiro que é o Cristo Jesus, o nosso sacrifício redentor. O outro tipo de sacrifício é o sacrifício expiatório. A palavra usada para esse sacrifício é Hatat. Espero que esteja bem pronunciado aqui. Os conhecedores de hebraico me perdoem se tiver algum pequeno erro. Hatat. Então, seria o sacrifício pelo pecado. Essa mesma palavra, ela pode designar tanto o pecado, propriamente dito, quanto o rito que apaga o pecado.
né, o sacrifício que apaga o pecado. E a gente encontra referências a esse tipo de sacrifício em Levítico 4, de 1 a 5, e Levítico 6, de 17 a 23. Nesse caso, a vítima ela varia um pouco. Varia segundo a dignidade daquela pessoa que pecou. A pessoa que pecou, quanto mais, vamos dizer que quanto mais socialmente importante ela for, socialmente e religiosamente falando, porque sociedade e religião em Israel formam uma unidade, mais grave é o pecado e maior deve ser a vítima. Então, por exemplo, o sumo sacerdote pecou, é a vítima maior que tiver. É o touro, né? Por isso que Lucas é representado pelo touro, né? Como animal, porque touro é o maior sacrifício previsto pela legislação veterotestamentária, né? E como o evangelista Lucas ele começa e termina, né? Começa no templo, né? Com o anúncio do anjo a Zacarias de que ele vai ser pai de João Batista, e termina também fazendo referência ao fato de que os apóstolos frequentavam o templo de Jerusalém, né? Então, por isso, o touro é o símbolo de Lucas. E o touro, então, era a maior das vítimas, a vítima mais importante, mais cara, e era usada nos casos do pecado de um sumo sacerdote ou do inteiro povo, né? Porque o pecado do sumo sacerdote ele recaía sobre todo o povo também, né? É uma espécie de figura, personalidade corporativa a do sacerdote. Um bode era o sacrifício previsto no caso de um príncipe, de um chefe do povo, né? Uma cabra ou uma ovelha, o sacrifício previsto no caso de um indivíduo, de um judeu normal. E 2 rolinhas ou 2 pombinhos era o sacrifício previsto no caso de pobres, de pessoas pobres, sem os meios materiais normais, tá bom? Qual é a característica desse tipo de sacrifício? A característica é o uso do sangue. O sangue ele ganha uma grande importância no rito desse tipo de sacrifício. O sangue, só lembrando que para Israel o sangue é sede da vida. Os israelitas eles inclusive associam o nefesh, o hálito da vida que Deus soprou no homem, nas narinas do homem que ele criou, ao sangue que circula dentro de nós, como se fosse um hálito da vida, levando vida a todas as partes do nosso ser, certo? Por isso é que um judeu não pode comer carne com sangue. O sangue é vida, a vida pertence a Deus. Eu não posso comer o sangue, comer a vida, porque ela é sagrada, ela é santa, ela pertence a Deus, certo? Então o uso do sangue é muito importante dentro desse rito. Vamos dar um exemplo. No caso do pecado cometido por um sumo sacerdote ou pelo povo, que aí a vítima era o touro, ele tem bastante sangue, né? O sangue ele era usado em 3 momentos. Primeiro momento, o sumo sacerdote ele vai até as cortinas que dividem o Santo dos Santos, aquele recinto em forma de cubo, onde estava a Arca da Aliança, dentro dela o Decálogo, alguns acrescentam, né, o bastão de Arão florido e uma caixa, uma tigela, né, com um pouco de maná, e ali fazia uma aspersão sétupla. 7 vezes ele aspergia com sangue naquela cortina do Santo dos Santos, né? No caso, o segundo ato era esfregar um pouco desse sangue no chifre. O chifre era as extremidades. Vamos pensar pensa assim num quadrado, como a superfície superior
de um pequeno altar de incenso, que podia ter, por exemplo, podia ser como 2 livros assim, um pouquinho maior talvez do que 2 livros como superfície assim, né? E aí nas extremidades nós temos pequenas proeminências subindo como chifres, e ali ele esfregava um pouco de sangue no altar do incenso, que ficava dentro do santo, perto da cortina que separa o santo dos santos, certo? E finalmente depois o sumo sacerdote, ele ia com o sangue até o altar do sacrifício, fora do santo, diante do templo, vamos dizer, do santuário propriamente dito, do santo e do santo dos santos. Tem ali o altar dos sacrifícios, onde as vítimas eram oferecidas a Deus, queimadas, e lá ele derramava o sangue que sobrava nos pés do altar, certo? Nos pés do altar. Então é um tríplice ato, né? A aspersão sétupla ali na cortina do Santo dos Santos, o esfregar o sangue no chifre do altar do incenso e derramar sangue nos pés do altar do sacrifício. Então esse era um rito, né? No caso de um chefe, um príncipe do povo, um chefe do povo, ou de um indivíduo comum do povo, se faziam apenas os 2 últimos ritos. O primeiro não era necessário. Então o sangue tinha esse valor profundo, já que o sangue está associado à vida, mas também o sangue está associado à expiação, porque o perdão dos pecados significa a vida. O pecado tem como prêmio a morte, o pecado é, de certa forma, uma morte, é romper com o Deus da vida. E o perdão de Deus é abrir de novo a comporta da vida, a vida flui de novo sobre nós, né? Então o sangue era oferecido a Deus, reconhecendo que nós merecemos a morte. No fundo, quem oferece um sacrifício pelo pecado está dizendo: eu mereceria a morte pelo meu pecado, mas tu és bom e clemente, rico em misericórdia, e eu te peço o perdão. E o perdão de Deus me devolve a vida. E o sangue, então, com essa simbólica da vida, entra aqui como símbolo e como elemento fundamental do rito. Então, para dizer o meu pedido de perdão, eu ofereço a Deus: olha, que morra esse bode e que tu me deis a misericórdia, salve a minha vida. Esse bode morre no meu lugar, de certa forma. Que morra esse bode quer dizer que eu reconheço o meu pecado e peço o teu perdão, e o teu perdão me devolve a vida. Então era dessa forma que se vivia esse rito, né? A gente pode ler também esse valor do sangue que está ligado à noção de expiação, de perdão dos pecados, de purificação, em Levítico 17:11 e em Hebreus 9:22. Vamos ler Levítico 17:11. Porque a vida da carne está no sangue, veja, o sangue como lugar da vida. E eu o dei a vós sobre o altar, para expiar por vossas vidas, pois o sangue faz a expiação da vida. O sangue purifica a vida. O sangue, nesse caso, é como um sinal de que Deus devolve a vida ao homem, certo? A vida que foi ameaçada pelo pecado. A vítima é dividida. A vítima é dividida entre Deus e o sacerdote, nesse caso, enquanto no sacrifício de comunhão. A vítima é dividida em 3 partes. No holocausto ela é toda queimada. No sacrifício pelo pecado, a vítima é dividida entre Deus e o sacerdote. E o sacerdote, como eu dizia, come a vítima como coisa santa. Então
Então ela não se torna pecado. A vítima vamos dizer, ela não vira pecado, mas ela tira o pecado. Ela serve como parte desse rito para obter o perdão, a expiação, né, para que o pecado seja tirado por Deus. Vamos ler 2 Coríntios 5:21 e vamos explicar um detalhe à luz do nosso livro Filhos no Filho. Vou ler aqui a tradução proposta pela segunda edição da Bíblia da CNBB. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, que é Cristo, Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornemos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Cristo, Deus o fez pecado. Deus o fez pecado. O que São Paulo quer dizer com isso? Em hebraico, Deus o fez hatat. Só que a palavra hatat, como eu já expliquei, pode ser pecado ou rito, né, que tira o pecado. Aquele rito que vai nos livrar do pecado, né? O rito que apaga o pecado, o sacrifício que apaga o pecado. Muito provavelmente, aqui, o que São Paulo quer dizer é justamente isso. Deus fez do seu Filho Jesus esse sacrifício pelo pecado. Esse sacrifício que tira o pecado. Essa vítima que se sacrifica para tirar o pecado do homem. Mas tudo isso é dito com a palavra hatat. Então, literalmente falando, a gente pode traduzir como pecado. Agora, como interpretar isso? Né? No texto grego, a gente vai encontrar pecado. Agora, pensando por detrás do uso hebraico da expressão, ele talvez não esteja querendo dizer, provavelmente ele não quer dizer que Jesus virou pecado, porque Jesus não virou pecado, ele assumiu o nosso pecado. Dizer que Jesus virou pecado é um erro. Ou uma analogia, dizer que Jesus assumiu todo o nosso pecado como se ele tivesse virado pecado. Mas ele não virou pecado porque ele é santo. Certo? Ele é o santo de Deus, ele é Deus, ele não pode virar pecado. Certo? O que, na verdade, o texto parece indicar é que Jesus Cristo foi feito, né, pelo Pai, por um desígnio do Pai, o sacrifício que tira o pecado, o sacrifício que apaga o pecado, que tinha o mesmo nome do pecado, hatat, sacrifício pelo pecado. Agora você entendeu melhor esse texto. Espero, por favor. Né? A gente vai também ler rapidamente um outro texto aqui. Esse outro texto é uma outra tradução que se encontra do mesmo texto, 2 Coríntios 5:21, no livro Filhos no Filho, página 174. Aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado, hatat, ou seja, vítima pelo pecado, por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, vítima pelo pecado. Né? Jesus Cristo foi feito hatat nesse sentido, vítima pelo pecado. Né? Sacrifício que tira o pecado, que faz a expiação. Tá bom? O sacrifício de reparação. Então, é um outro tipo de sacrifício, muito parecido, né, com o sacrifício pelo pecado, que a gente poderia, espero pronunciar corretamente, Asham, M no final. O rito é muito parecido com o anterior, mas o ofertante, além do sacrifício que ele faz a Deus, deve restituir ao sacerdote, que representa a Deus, ou a pessoa que ele lesou, o valor do prejuízo aumentado de 1/5. Esta restituição não faz parte do sacrifício propriamente dito, mas ela deve acompanhar o sacrifício. Esse sacrifício é muito interessante, é o sacrifício de reparação. Alguém lesou outra pessoa. Posso ter lesado Deus ou lesado o meu irmão.
Se eu lesei a Deus, eu vou entregar para o sacerdote, além do sacrifício, o valor, né, que eu considero como aquilo que eu lesei. Por exemplo, R$1.000. Se eu lesei a Deus em R$1.000, deixei de pagar meu dízimo, vamos dar um exemplo muito simples aqui. Não paguei meu dízimo por 3 meses. R$1.000. Então eu vou pagar 1.000 mais um quinto. 1.000 mais 200. R$1.200 à paróquia, né? Ao sacerdote, que representa a Deus. Da mesma forma, se eu lesei o meu irmão num pedaço de terra, eu vou calcular aquele valor da terra e vou devolver para o meu irmão o que eu lesei, né? O que eu roubei dele, por exemplo, aquilo que eu, de certa forma, o ludibriei, o enganei, mais um quinto do valor, 20% a mais, a gente diria hoje, tá bom? E aí a gente entende, por exemplo, como foi grande a conversão de Zaqueu. Zaqueu, ele, quando se converte, decide dar, né? Devolver aqueles que ele tinha, de alguma forma, lesado, roubado, muito mais do que aquilo que a lei prescrevia, do que aquilo que era prescrito pela lei. Então a gente vê assim como foi grande a conversão de Zaqueu, né? Cristo obteve um grande milagre, né? A salvação entrou na casa, entrou no coração, entrou no bolso, na vida, né? De Zaqueu. Que maravilha! Então essa devolução financeira de terreno, de valor, ela não fazia parte do sacrifício propriamente dito, mas devia acompanhar o sacrifício. E o sacrifício tinha valor diante de Deus, o sacrifício externo da vítima, se fosse acompanhado do arrependimento. E o arrependimento se mostrava na devolução, na reparação concreta, né? Vamos ler o parágrafo 1º da página 178 do livro Filhos do Filho. Todo culto do Antigo Testamento é uma preparação para o novo culto instituído por Cristo, em Cristo e com Cristo. A Eucaristia, como fonte e ápice da vida cristã, é o sacrifício total de Cristo ao Pai em favor dos homens. Nela se revela o amor filial do Verbo de Deus, que se fez carne para cumprir o projeto de salvação do Pai para a humanidade. Em seu sacrifício de amor, o Filho oferece ao Pai toda a sua vida como holocausto de amor. Ele oferece um sacrifício de louvor, perfeito porque filial. No seu sacrifício de cruz, ele reestabelece a comunhão com Deus e com os irmãos. Essa comunhão que o pecado destruiu. É restabelecida essa comunhão de um modo novo e maravilhoso. Com seu sacrifício pascal, os nossos pecados são perdoados e nós que estávamos mortos recebemos a vida. Então, todos esses tipos de sacrifício, comunhão pelo pecado, reparação, holocausto, louvor, tudo vai encontrar em Cristo a sua plena realização, né? Ainda muito maior do que tudo aquilo que nós poderíamos imaginar e esperar. E finalmente até mesmo aquelas ofertas, pão, usava-se o vinho também em alguns momentos, o próprio incenso, tudo isso vai entrar na nossa liturgia cristã. O pão e o vinho, matéria da Eucaristia, o incenso como parte da nossa vida litúrgica, né? Então, nada vai se perder, tudo vai ser incorporado nesse grande sacrifício de Cristo, que é perpetuado sob forma de sacramento memorial na vida eclesial. Gerhard von Rad, na sua obra já apresentada aqui, Teologia do Antigo Testamento, que na edição em língua portuguesa reúne os 2 volumes originais em alemão, e também eu conheci essa obra em italiano também. Ela foi publicada pela Paideia, se eu não me engano, em dois volumes. Pois bem, Gerhard von Rad afirma que existiam 3 motivos principais para a prática
sacrificial do Antigo Testamento. Vou ler aqui do livro, na página 248, e depois vou ler um trecho da página 249. Numa visão geral, trata-se das seguintes 3 concepções, das quais, naturalmente, cada uma ainda poderia ser diferenciada de múltiplas formas. Então, as 3 características, os 3 motivos principais da prática sacrificial do Antigo Testamento, segundo Gerhard von Rad, eram a ideia de dádiva, né? A ideia de oferecer um dom a Deus, uma dádiva a Deus, a ideia da comunhão e a ideia da expiação. A ideia simples da dádiva, continua a leitura, naturalmente se encontra no primeiro plano de todas as oferendas votivas que eram trazidas em momentos de grande angústia aflitiva. Por exemplo, Gênesis 28, versículos 10 a 22, Juízes 11, versículo 30, 2 Samuel 15, versículos 7 a 9. Mas é também nesse sentido que devemos compreender todas as oferendas oficiais entregues em espécie, as primícias. Então ele fala, primeiro tipo de, vamos dizer assim, de motivo para os sacrifícios é oferecer a Deus uma dádiva, um dom, né? E esse dom muitas vezes era oferecido no meio das situações difíceis, pedindo a Deus que olhasse com bondade para o seu povo e visse a situação difícil na qual o seu povo se encontrava. Mas essa dádiva também era oferecida a Deus habitualmente, como por exemplo por ocasião da colheita, oferecendo as primícias da colheita a Deus num ato de gratidão. Foi Deus que me deu a vida, foi Deus que me deu a capacidade de trabalhar a terra, foi Deus que fez com que a terra produzisse frutos, então eu devolvo a Deus, eu ofereço a Deus como oblação, uma parte daquilo que Ele me deu, né? Daquilo que Ele providenciou para o nosso sustento, para sustentar a nossa vida. Mas também existia o motivo da comunhão, né? E esse motivo da comunhão muitas vezes associa ao sacrifício refeições, como a gente explicou no Zevatodá, por exemplo. O sacrifício de comunhão dizia essa ideia de estarmos em torno de um mesmo banquete, Deus, o sacerdote e o ofertante e os seus familiares, e essa refeição, de certa forma, prolonga o sacrifício. Vejam como a Eucaristia é um Zevatodá, é um sacrifício de louvor, de certa forma, está em continuidade com isso, apesar da novidade radical que tem, né? Então vejam, uma refeição que nos faz nos alimentar do sacrifício que nós oferecemos a Deus, e esse sacrifício que nós oferecemos a Deus se torna então oportunidade para que nós vivamos a comunhão, a intimidade de um banquete. E aí justamente o texto que a gente citou lá no livro do Êxodo, capítulo 24, versículos 9 a 11, traz um eco dessa refeição associada ao sacrifício da aliança, do Sinai. Mas a gente também pode ver lá em 1 Samuel 20, versículo 6, e depois no versículo 29 também,
essa ideia de uma refeição associada à dimensão da comunhão? Bom, e o terceiro motivo é o motivo da expiação, né? Esse motivo da expiação. E aí Gerhard von Rad oferece, por exemplo, um texto como exemplo, Miqueias, profeta Miqueias, capítulo 6, versículos de 6 a 8. Depois ele cita também 2 Samuel 21, 3 e 24, 25. Bem, continuemos. Segundo este autor, as três razões se encontram presentes em cada sacrifício, mesmo que uma delas seja a razão principal. Então vamos pegar aqui, agora na página 249, e vamos ler o texto em que ele diz isso. Via de regra, os sacrifícios eram oferecidos por vários motivos inseparáveis, podendo um entre eles figurar em primeiro plano, certo? Então, para ele, esses três motivos, normalmente eles caminham juntos. Esse desejo de oferecer a Deus uma dádiva, um dom, o desejo de estar em comunhão com Deus, o desejo de pedir o perdão a Deus. Mas, em cada sacrifício, em cada momento, pode ser que um desses elementos prevaleça, se manifeste de um modo mais evidente. Antes de citar um parágrafo de Roland de Vaux que explica o sentido do sacrifício veterotestamentário, convém dizer que em Israel o sacrifício ele não é entendido como uma espécie de vil comércio entre o homem e Deus. Tipo, eu te dou isso, ó Deus, aí você me dá aquilo. Eu compro os teus serviços de proteção, de bênção, te dando esse sacrifício aqui. Isso é tipo de realidade, de relação do homem ou de um povo com Deus que não bate com a experiência de fé, de revelação histórica de Israel, certo? Então não deve ser entendido assim, não devem ser entendidos assim os sacrifícios de Israel. Nem tampouco a gente deve imaginar, como no paganismo podia acontecer, essa certa visão, que Israel imaginasse que com seus sacrifícios ele pode mudar, exercer um influxo mágico sobre Deus. Roland de Vaux descreve assim o sentido do sacrifício veterotestamentário na sua obra Instituições de Israel no Antigo Testamento, página 489, primeiro parágrafo, dentro de um tópico do capítulo que se chama Esquema de uma Teoria do Sacrifício. É bem interessante. O sacrifício é o ato essencial do culto exterior. É uma oração em ação. Uma oração que se transforma em ação. Veja o aspecto interior e o aspecto exterior. É uma ação simbólica que torna eficazes os sentimentos interiores do ofertante e a resposta que Deus dá. É algo comparável às ações simbólicas dos profetas. Pelos ritos sacrificiais, o dom para Deus é aceito. A união com Deus é estabelecida. O pecado do fiel é perdoado. Veja que aqui ele retoma os três aspectos descritos por von Rad. Ele fala: o dom para Deus, a dádiva para Deus é aceita. A união com Deus, a comunhão,
é estabelecida. O pecado do fiel é perdoado, o elemento expiatório. Então são os três elementos que Fonrades destaca: o da dádiva, do dom oferecido a Deus, o da comunhão com Deus, da expiação. Continuando a leitura, mas não se trata de uma eficácia mágica. Não se trata de um influxo mágico sobre Deus. É essencial que a ação exterior, o exterior, exprima os sentimentos verdadeiros, a interioridade. Os sentimentos verdadeiros do ofertante e encontre as disposições benevolentes de Deus. Na falta disso, o sacrifício não é mais um ato de religião. Se faltar a verdade da interioridade, é só um ato exterior. Já não é mais um ato de verdadeira religião. Certo? Bem, então, tendo dito isso, a gente vai adiante, lendo aqui alguns parágrafos da apostila do professor Manfred Hauck. Possuía um valor muito particular o sacrifício do Cordeiro Pascal, que constitui um memorial. A palavra memorial em hebraico é zikaron. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse elemento teológico, eu te convido a ler a parte bíblica do capítulo 5º do nosso livro Filhos no Filho, que eu dedico algumas páginas à explicação do significado de memorial. Deixa eu dizer aqui logo as páginas onde você pode encontrar essa reflexão aqui. Páginas 183 a 185, certo? Tem como título justamente Zikaron. Esse termo vem do verbo zakar, recordar, e é traduzido às vezes no grego por anamneses, né? Bem, então nós temos esse memorial do sacrifício do Cordeiro Pascal. Através da noção de memorial, compreendemos que a libertação do passado, aquela do Egito para a terra prometida, da prisão, da escravidão para a liberdade, se torna presente, convidando a uma postura de esperança com relação ao futuro. Então é interessante porque quando o povo de Israel celebra o memorial da Páscoa, por exemplo, do Pessar, o Zikaron do Pessar, da Páscoa, a ideia teológica é que no presente irrompe pela força da palavra o evento que está se fazendo memória. Aquele evento do passado, pela força do Espírito de Deus, da palavra de Deus, do próprio Deus, ele se torna presente no aqui e no agora da comunidade que celebra o Zikaron, memorial, por mandado divino, por um mandato divino, melhor dizendo. Então, aqueles que estão celebrando o memorial, eles se tornam naquele instante contemporâneos do mistério, daquele evento celebrado, vivido há tantos anos atrás. E essa experiência de contemplar, de fazer memória do passado, experimentando a força, a presença desse evento, dessa
a intervenção de Deus em favor do seu povo, desse evento ligado à aliança de Deus com o seu povo, faz com que o israelita ele veja o presente iluminado pela Páscoa. E aquilo que foi um evento do passado, que está presente agora, que dá novo sentido ao meu presente, também me faz olhar agora com renovada esperança para o futuro, porque o Senhor que agiu no passado, que torna o evento, o mistério, a libertação, a graça daquele evento no presente para nós agora, é o Deus que há de completar também o nosso caminho até a terra prometida, a verdadeira Jerusalém, a vida eterna. Então, meus queridos, é muito interessante a gente perceber como nessa experiência do Zikaron, passado, presente e futuro se encontram na celebração do memorial. Passado se torna presente e abre perspectivas de esperança para o futuro. Encontramos a mesma noção teológica, mas ontologicamente superior, no sacrifício de Jesus imolado como nossa Páscoa. Ora, Jesus se apresenta na instituição da Eucaristia, na última ceia, como o sacerdote e o sacrifício que vai selar uma nova aliança, e pede, na verdade ele ordena aos seus discípulos que façam isso que ele acabou de fazer em memória dele, ou que celebrem, em outras palavras, o seu memorial, celebrem o seu Zikaron. Por isso, cada Eucaristia também é uma experiência de que o mistério da cruz de Cristo se torna presente para nós aqui e agora, quando celebramos. Essa glória da cruz, esse mistério da cruz, faz com que eu veja de um modo novo o meu presente e abre a perspectiva daquilo que virá, a dimensão escatológica da vida cristã, enche de esperança, de força espiritual, para que eu veja com um olhar de esperança. Se Cristo morreu por mim, se eu posso experimentar a força da sua cruz hoje, Deus vai me acompanhar ao longo do caminho, não vai me faltar as graças que eu preciso pelos méritos de Cristo para chegar até a meta da vida espiritual, até o meu fim último. Nós encontramos uma crítica aos sacrifícios, ao sacerdócio, em alguns textos proféticos. Porém, o protestantismo, a exegese protestante tende a amplificar essa crítica, porque associa ao sacerdócio do Antigo Testamento, na verdade, o catolicismo, e associa ao profetismo o protestantismo. Então, o protestantismo hoje é profético. E o catolicismo é esse culto degenerado, um culto enfraquecido, um culto sem sentido, que vai ter que ser abolido, vai ter que cair. E a força profética do protestantismo vai vencer. Bom, é assim que eles pensam, Mas essa projeção das questões eclesiológicas atuais, protestantismo, catolicismo, no ambiente veterotestamentário, da crítica profética ao sacrifício de Israel, é injusta e anacrônica. É típica a frase do profeta Oséias: quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Outro texto emblemático nós encontramos lá em 1 Samuel 15, 22. O obedecer é melhor do que o sacrificar,
e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Oséias, por exemplo, se lamenta de que os exilados deverão renunciar a estar no templo e estarão privados dos sacrifícios. O vértice do anúncio profético se encontra no quarto cântico do servo do Senhor, que oferece a própria vida em sacrifício expiatório, oferecerá a si mesmo em expiação. Então, entendamos, a crítica dos profetas aos sacrifícios não é uma crítica aos sacrifícios como tal, corretos sacrifícios, porque eles são, inclusive, prescritos. Foi Deus que instituiu o sacerdócio levítico. Foi Deus que instituiu o sacerdócio institucional em Israel. Prestar serviço do povo sacerdotal para oferecer a Deus os sacrifícios do seu povo, para que os sacerdotes vivam uma missão de mediação que tenha os dois aspectos, tanto descendente quanto ascendente. Quanto a isso, eu remeto às minhas aulas sobre o sacerdócio, vamos dizer, no Antigo Testamento, no curso de Sacramento da Ordem, que você pode encontrar na playlist no nosso canal YouTube, sob o título de Sacramento da Ordem. E também o sacerdócio de Cristo, que vai explicando como Cristo viveu e possa, sim, ser chamado de sacerdote. A crítica que os profetas fazem, na verdade, aos sacrifícios, ao sacerdócio, é a crítica à incoerência entre o rito externo e o coração. É a crítica aos falsos sacrifícios, a um exercício falsificado dos sacrifícios em Israel. Quando pessoas oferecem, ou reis oferecem, sacrifícios, mas sem reconhecer os seus pecados, sem desejar uma mudança de vida, sem desejar voltar para Deus, que é a linguagem veterotestamentária que diz a ideia de conversão, sem um verdadeiro louvor, a verdadeira gratidão, o verdadeiro desejo de comunhão com Deus. É quando o sacrifício é apenas externo. E aí não é verdadeiro sacrifício, porque falta o coração, falta a alma, falta o reconhecimento da pequenez, o louvor, a súplica de perdão. Certo? E tanto é assim que, como nós vimos, o quarto cântico do servo de Yahvé, ele apresenta justamente como querido por Deus o seu servo que vai oferecer um sacrifício vigário, expiatório. Ele vai morrer no lugar do povo para expiar os pecados do povo, para tirar o pecado do povo. Tanto é assim que Cristo ofereceu a Deus o seu sacrifício de amor. Não é que Deus não ame os sacrifícios, não acolhe os sacrifícios. Ele não ama, ele até usa a linguagem às vezes detesta, os falsos sacrifícios. Aqueles que são só externos, farisaicos, de fachada, que não são acompanhados por um coração que reconhece a sua pequenez, o seu pecado, que pede perdão, que louva, que agradece, que procura a Deus, que quer acolher a sua palavra, que quer viver guiado por Deus, que quer viver essa aliança, essa comunhão com Deus. Certo? Então, entre os sacrifícios do Antigo Testamento e o sacrifício de Cristo no Novo Testamento, existe uma continuidade. Em Cristo, todas as linhas, todas essas tipologias sacrificiais encontram a sua máxima expressão. Mas Cristo, o sacrifício de Cristo
é bem mais do que aquilo que nós poderíamos imaginar. Se ele realiza, cumpre tudo aquilo que fora esboçado, preparado pelo Antigo Testamento, leva à plenitude tudo aquilo que fora vivido no Antigo Testamento em matéria sacrificial, ele também tem uma novidade radical que nós precisamos agora aprofundar um pouco. Então nós começamos. Então nós falaremos do próximo ponto, que é o sentido sacrificial da oferta de Jesus no Novo Testamento. Na próxima aula, vamos mergulhar mais na dimensão sacrificial da vida de Jesus, da sua oferta salvífica por todos nós. Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.